Bom dia. Bom dia, bom dia. Good morning, teacher. Tudo bem? Tudo. Só esperar um minutinho, tá, gente? O pessoal entrar tudo, aí a gente já começa. Gente, alguém sabe se a Amanda participou das outras aulas? Alguém me diz aí. Você fala minhas aulas? Não, dos outros professores. Ah, hoje, né, que você quer falar? Isso. Entendi. Ó, tá entrando uma Amanda aqui agora. Amanda Neres. Essazinha aí. Deixa eu falar aqui. Professor, você desativou o bate-papo, que triste. Desativei? I can't believe this. Por que eu desativei? Ah, foi ontem vocês aí. É. Cadê a Amanda? A Amanda tá falando mal de você aqui agora. Bom dia. Bom dia. Mentira, ele tava falando mal não, tá? Depois vocês vão tretar aí por minha culpa. Um minutinho a gente começa, tá, gente? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar aqui o quadro já. E aí eu vou... Você é chá, professor? Oi? Você aí é chá? Não, sabe aquela Coca-Cola de café? Já tomou dessa aqui? Deixa eu ver se tá vendo. Eu não gostei não, já tomei esse de café. Ah, eu gosto. A maioria das pessoas que eu conheço não gostam. Fala que o que eu gosto é ruim. Mas eu gosto. Eu sou viciada. Ela, sei lá, o gostinho dela é bom. Aí eu tenho um monte ali. Ó, deixa eu compartilhar já aqui. Enquanto o Gosto pessoal de vai quê, entrar... professor? Ah, uai, de Coca-Cola misturado com café mesmo. É porque nessa aqui, olha lá, aqui fala que Ah, tá. tem 40% mais cafeína. Então ela é... Essa moto passando. Ela é focada em... Quer ver? Acho que aqui embaixo fala, tá vendo? Café, 40% mais cafeína. Ela é focada no café mesmo. Aí ela tem um gostinho de café no final. Mistura, assim, a coca, o gás, mas tem um gosto de café. Eu gosto dela. Só que é igual eu falei, dá para contar nos dedos quantas pessoas eu conheço e fala que gosta dela. Só eu. Professor, eu vou te dar um engradado de presente então depois. Obrigado. Eu vou gostar. Eu vou fazer assim, vou abrir o bate-papo aqui, vou abrir aqui os participantes. Eu acho que a gente já pode começar mesmo. Vamos lá, então. Ó, o que a gente tinha falado ontem? Nós começamos aqui a aula falando dessa parte de circunferências. Ah, gente, eu prometi o quadro para vocês ontem e não enviei, desculpa. Hoje, quando eu finalizar essa aula aqui, que a gente já vai ter falado aqui dessa parte, ó, aí eu mando o quadro para vocês lá no grupo. Aí, vamos lá. Nós tínhamos falado aqui dessa parte de circunferência. Zé Gabriel, não, eu ainda não estou com acesso à plataforma, por isso que eu não coloquei nada lá. Aí,
eu acho que vou ter que acabar fazendo igual a gente tinha comentado ontem mesmo. Eu vou mandando no WhatsApp e aí depois, quando eu tiver acesso à plataforma, eu vou colocando lá na plataforma. Mas até lá, então, eu acho que eu vou mandando tudo no WhatsApp para vocês. Todo mundo que está aqui está no grupo do WhatsApp? Ou tem alguém que não está? Professor, é aquele antigo, tipo, que tava os outros e tal? É um que eu entrei agora. Agora não, eu entrei ontem. Deixa eu ver se tá aqui. Quer ver? Deixa eu até mandar um oi lá agora para vocês saberem qual grupo que é. Ó, matemática. Não tem nenhum grupo, não. Vou mandar uma figurinha lá para vocês. Vê aí se vocês estão nesse grupo. Aí, ó, o Igor já tá respondendo lá. É esse grupo que eu tô. Tô. Aí, Gabriela, não sei se ano que vem. É porque esse ano a gente já não tá contando com ele com aula presencial, né? Que a Gabriela perguntou se eu vou dar aula presencial. Aí, ano que vem, eu não sei como vai ser ainda os horários, não sei como é que eles montaram, se já montaram, mas tem possibilidade. Do primeiro ano, se vocês continuarem lá. Ó, a Júlia Montalvão, ela não... Eu vou fazer assim, gente, eu vou abrir aqui o bate-papo para vocês, com cuidado com as conversinhas que vocês vão ter aqui, tá? Deixa eu ver. Todos em modo público. Aí, Coisa leve, professor, coisa leve. a Júlia Montalvão falou que não tá no grupo. Alguém podia adicionar ela. Não sei quem que é a anfitrião. Anfitrião, agora eu tô pensando no... Quem que é administrador? É o Júnior, o Gabriel, Daniel. Depois vocês podiam colocar a Júlia, que não tá no grupo, tá? Que aí eu vou mandando então lá no grupo para vocês. Ó, vamos lá então. Quem não tiver no grupo, manda aí no chat. Se não quiser divulgar o número assim, eu vou abrir o privado aqui também, ó. Pode conversar então privadamente. Aí quem quiser que adicione no grupo, eu acho que o Gabriel tá aqui na sala, né? E ele é administrador do grupo. Tô aqui sim, professor. Não, beleza. Então manda aí para eles e adiciona lá depois, o pessoal que não tá? Que aí eu vou mandando por lá. Ó, então a gente tinha falado de circunferência, a gente viu a definição lá, viu que precisa de um ponto no centro para que essa circunferência exista. Vimos os elementos de uma circunferência, o raio, diâmetro, corda, arco e flecha. Bem arco e flecha mesmo. A ideiazinha eu até comentei com vocês. Vimos lá a questão do comprimento de uma circunferência, que a gente calcula como 2πr. Aí eu até comentei com vocês de onde que sai esse π, né? Toda vez que eu pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo diâmetro, sempre vai dar o π. Aí teve uma coisa que eu não comentei com vocês, é que às vezes a fórmula do comprimento de uma circunferência, ela pode aparecer assim também, ó, como dπ, onde d é o diâmetro dessa circunferência. Porque aqui, ó, saindo dessa notaçãozinha aqui, se a gente pegar esse d que está dividindo e passar multiplicando, aí pronto, a gente tem lá a formulazinha, ó, dπ. Então, pode ser que apareça essa aqui também, ó. Se a gente tiver o diâmetro, é só multiplicar pelo π que a gente consegue o comprimento dela. Fica mais rápido. Aí vimos também comprimento de um arco, que a gente usa aquela relação lá do ângulo de uma volta completa, que é 360 graus, e o comprimento de uma circunferência, que é 2πr. Aí a gente pode usar essa regra de 3 para resolver e encontrar lá o comprimento de um arcozinho. Eita, meu celular tá maluco. E se o ângulo não tiver em graus, ele tiver naquela outra unidade de medida que a gente viu, que é o radianos, que é comum aparecer com π, a gente pode usar direto essa notação aqui, ó. O comprimento do arco vai ser o raio vezes o ângulo. Simplesmente isso. Só que lembra que para usar essa aqui, o ângulo tem que estar em radianos. E aí, para a gente transformar um ângulo que está em graus em radianos, a gente também usa uma regra de 3, que usar essa informação aqui, ó, que 180 graus é a mesma coisa que o π.
Então, 180 graus é a mesma coisa que π radianos. Usando essa informação, a gente consegue fazer lá as conversões. Igual eu fiz aqui nesse exemplinho, ó. 30 graus, quando eu joguei na regra de 3, eu descobri que ele é a mesma coisa que π sobre 6. Então, é só usar a regra de 3 que a gente consegue fazer essa conversão. E aí, tínhamos falado também dessas relações aqui, ó, de ângulos na circunferência. Aí vimos o ângulo central, que tem a mesma medida do arco. Quando o ângulo está lá no centro, ele tem a mesma medida no arco. Agora, se ele tiver inscrito, ele vale a metade da medida do arco. Então, por isso que o arco aqui está o dobro, ó, 2 vezes alfa, então o ângulo ali seria alfa. Vimos também esses ângulos aqui, esses casos do excêntrico, ou ele é excêntrico interior, ou pode acontecer de ser excêntrico exterior. Para calcular as medidas dos arcos lá, ou do ângulo, a gente faz essa relação, ou soma, se for excêntrico interior, ou subtrai, se for excêntrico exterior. E aí a gente até fez um exercício aqui, ó, que foi, acho que foi o finalzinho da aula, a gente resolveu esse exercício aqui. Para a gente começar, então, essa aula de hoje, eu vou querer começar já fazendo um outro exercício, esse aqui, ó, que já estava na listinha lá dos que a gente ia fazer. Então, vou começar com ele para a gente relembrar lá daquelas relações entre ângulos que a gente estudou no finalzinho da última aula. Eita, deixa eu aceitar aqui a Giovana, que estava esperando. E vamos lá, ó. Nesse caso aqui, então, é um exercício lá da FUVEST. Ó, ele fala assim, a medida do ângulo ADC inscrito na circunferência de centro O é igual a quanto? Então, eu tenho essa circunferência, e aí ele quer saber qual que é a medida desse ângulo aqui, ó. Eu vou até pintar ele. Esse ângulozinho aqui, ó. Vou chamar ele de alfa. Então, o que o exercício quer é saber qual que é a medida desse ângulo alfa. O que eu sei, ó, a partir desse ângulo alfa e o que a gente estudou lá em relação a arcos e ângulos inscritos? Esse ângulo aqui, alfa, ele tá abrindo um arco aqui para mim, que é esse arco grandão aqui, ó. Ele vem de A, aí vem até a parte lá de cima. Então, se a gente observar, o arco que esse ângulo alfa tá abrindo é esse arco em azul que eu marquei aqui agora. O que eu sei é que esse arco em azul vale o dobro daquele ângulo lá. É aquela relação de ângulo inscrito. Se o ângulo está inscrito, o arco mede o dobro dele. Como que eu vou fazer, então, para descobrir agora a medida desse arco, para, consequentemente, descobrir a medida do ângulo? Eu tenho essa informação aqui, ó. Ele me deu essa medida desse ângulo, que é de 35 graus. O que esse 35 graus vai me ajudar, ó? Esse ângulo de 35 graus, vou pôr outra cor. Esse ângulo de 35 graus, ele também está abrindo um arco aqui para mim, ó. Ele está abrindo esse arco CB, que é esse arcozinho que eu estou marcando aqui, ó. E esse ângulo 35 graus que está abrindo esse arco, ele também é inscrito. Se ele também é inscrito, quer dizer então que essa medida aqui vale, 70 graus. Lembra lá da relação de ângulos inscritos. Se o ângulo aqui é 35, aqui vai ser o dobro. Então, aqui é 35, lá vai ser 70. Até aqui, lembraram de tudo que eu falei? Tá de boa, não tá de boa, não tá lembrando? Tá de boa. Ainda tá de boa, né? O que eu sei, então? Ó? Que esse pedaço vale 70 graus. Para que eu consiga completar esse ângulo aqui, esse 2α aqui embaixo, eu preciso saber qual que é essa medida desse arco restante aqui, ó. Esse que eu vou pintar de laranja. Não, vermelho. Esse arco restante aqui de vermelho, ó. Só que esse arco de vermelho, ele é fácil da gente determinar ele, porque já que esse AB aqui, ó, esse segmento, tá passando no meio, quer dizer que ele é um diâmetro. Se ele é um diâmetro, ele vai dividir minha circunferência no meio certinho. Se ele vai dividir ela no meio certinho, pronto. Esse arco meu aqui, ó, ele vale 180 graus. Porque já que a volta completa é 360, a metade vai ser, então, 180. Então, o que eu tenho? 2α, que é o arco em azul grandão, que eu estou querendo descobrir exatamente quem é o alfa.
é a mesma coisa que 70 mais 180. Então, 2α é igual a 70 mais 180. Pronto, resolver essa equação aqui, eu consigo descobrir o valor de alfa, que é exatamente o ângulo que eu estou querendo. Então, 70 mais 180 é 250 graus. Pega esse 2 que está multiplicando e passa dividindo. Então, meu alfa vai ser 125 graus, que é o que está aqui, ó, no gabarito. Fácil esse, né, gente? Ou não? Esse foi difícil? Esse aí foi fácil. Fácil, né? Gente, vocês me respondem. Senão eu fico parecendo um doido aqui, falando sozinho. Ó, esse aqui, então, a gente só usou uma relação daquelas que a gente viu lá atrás, que é a relação de ângulos inscritos. O ângulo inscrito, ele é a metade do arco que ele abre. E aí, antes da gente ir para essa parte aqui das relações métricas, eu só quero relembrar uma coisinha aqui com vocês, que é quando eu tenho retas, as posições relativas de retas em relação a uma circunferência. Deixa eu colocar uma circunferência aqui para gente lembrar aqui rapidinho de umas coisas. Ixi. Gente, se eu começar a travar, vocês me falam. Minha internet está parecendo que está instável aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Beleza. Ó, quando Sim. eu tenho uma circunferência, tem algumas relações que a gente pode fazer em relação a retas e a essa circunferência. A gente chama de posições relativas. Na verdade, essas posições relativas, elas não valem só para reta e circunferência, tá? Ela vale para qualquer objeto geométrico. Tipo, se eu estiver comparando uma reta com um quadrado, por exemplo, pode ser que apareçam essas mesmas relações aqui, essas mesmas posições. Só que como a gente está estudando a circunferência, eu já vou colocar aqui em cima da circunferência mesmo. E aí o que acontece? Suponha que eu tenho uma reta que encosta na minha circunferência em exatamente um ponto. Então, eu tenho essa reta aqui, eu vou chamar de reta R. Gente, está travando? O Zé Gabriel falou que tá. Pra mim tá travando, não. Não? Pra mim tava travando, mas agora tá mais Tá não. travando só um pouco. É Só só um um pouco. Às vezes você parece um robô, mas depois Mas você dá volta, pra né? escutar. Eu parecendo um robô. Vamos ver. Eu coloquei... Se eu continuar travando muito, vocês me falam, que aí eu vou lá e vou reiniciar o modem rapidinho. Mas, se tiver de boa, vocês vamos continuar. Então, ó, essa reta R aqui, que encosta na minha circunferência em somente um ponto, a gente fala que ela é tangente a essa minha circunferência. Então, nesse caso, R é tangente à circunferência. Vou abreviar essa circunferência. Pronto. Então, quando ela encosta só em um ponto, a gente fala que é tangente. Esse assunto aqui, vocês já viram nos anos passados, mas eu só estou relembrando com vocês. Agora, se eu tenho uma reta que encosta na minha circunferência em dois pontos, não só um agora. Olha lá, ela entra na minha circunferência e ela sai. Ou seja, se ela encosta em dois pontos, eu vou chamar de S. A gente fala que essa reta ela é secante à circunferência. Então, quando encosta em dois pontos, secante. Quando encosta em um ponto, tangente. E tem um caso também da reta que não encosta em nenhum ponto da circunferência, que é o caso dessa reta T. Quando uma reta ela não encosta em nenhum ponto na circunferência, a gente fala que ela é externa, simplesmente externa. Então, é uma reta externa à circunferência. Então, essas três posições relativas aqui, a gente vai precisar delas para quando a gente for falar lá das relações métricas na circunferência. Nesse caso, encostou em um ponto é tangente, encostou em dois pontos secante, não encostou em nenhum ponto é externo. E uma curiosidade que é importante a gente saber aqui também, é que
vamos supor aqui, ó, este é o centro da minha circunferência, ó, o centro. Se eu tenho essa reta e ela é tangente à circunferência, quando eu pego o raio que sai do centro da circunferência e vai até esse ponto de tangência, sempre, mas é sempre mesmo, vai aparecer um ângulo lá para mim de 90 graus. Então, o raio, ele sempre faz 90 graus no ponto aonde a reta tá encostando lá no ponto de tangência. Então, lembrem disso, porque a gente vai precisar lá na primeira posição, na primeira relação métrica. Deixa eu aceitar um pessoal aqui. Então, lembraram dessas relações aqui? Vocês já tinham visto, já? Ou não? Sim ou não, gente? Vou deixar aqui. Se tinham visto, bom, se não, bom que Não lembro de ter visto isso. Sério? Eu já Eu tinha. já vi. Gente, aí é igual eu falei para vocês, por exemplo, eu tenho... Opa, não quero mexer isso não. Se eu tenho duas figuras geométricas, pode acontecer isso também, por exemplo, vamos supor, em duas circunferências. Essas duas aqui, ó, elas são secantes, porque elas encostam em 2 pontos. Mas tem casos em que elas são tangentes, elas encostam em um ponto. Entendeu? Então, pode ter essa relação de secante, tangente, externo, não é só para reta e circunferência, é para qualquer figura geométrica. Ok? Tô travando, gente? Apareceu aqui que minha internet está instável. Ok. Se essa internet minha tá paia. Vou falar outra coisa. Fica travando, professor. Tem que você... Espera aí, que eu vou fazer um... Tá de Chernobyl, professor. Rapidinho. Eu acho que ele vai desligar a internet. Liga de novo. Oi, galera. Oi. Oi, Igor. Gabriela, seus vídeos no TikTok eu queria bombar também. Me ajuda. Sou seu fã. Bombado o vídeo de TikTok. Neral, caralho. Eu sei. Gente, vamos lá. Na verdade, o que eu fiz? Eu criei um... Oi, gente. Você quer um autógrafo? Quero, Tô na minha travando? testa. Gente, foca aqui em mim. Tô travando ou não? Eu quero. Tá bom. Ó, o professor voltou. Voltou, professor. E estou travando ou não? Um pouquinho. Aí? Dá pra escutar. Vamos lá, então. Tomara que dê certo até o final. Nesse caso aqui, a gente vai começar a ver, então, agora as relações que a gente chama de relações métricas na circunferência. Até então, a gente estava vendo relação de ângulo e arco. Aqui agora, como a gente está falando de métricas, então vai envolver exatamente medidas, e aí vai entrar alguns segmentos, ou melhor, algumas retas aqui nessas minhas figuras. E aí, por isso que eu relembrei com vocês ali atrás, reta tangente, secante, porque elas aparecem aqui, tá vendo? Tangente, aí tem outros que são secantes. E aí, essas relações métricas, elas ajudam a gente a resolver exercícios não só, por exemplo, que envolve realmente a reta e a circunferência. Pode ser que eu encontre lá, igual tem um exercício nosso que a gente vai fazer aqui, um triângulo e uma circunferência, e aí a gente consegue aplicar. Então, por isso que é importante a gente conhecer elas também. E aí, o primeiro caso das relações métricas que a gente tem na circunferência é quando eu tenho duas retas tangentes a essa minha circunferência e elas se cruzam num ponto P. Então, a ideia é essa aqui, ó, eu tenho essas duas retas. Eu vou marcar um aqui de verde, essa reta aqui de verde, e aí, como eu estou falando de reta, lembra que ela é infinita, ó, então não quer dizer que ela para no ponto P, ela continua. E eu tenho uma reta, que eu vou fazer de azul aqui, que é essa reta que tangencia lá no ponto B. O que acontece? Se essas retas elas se encontram num ponto P, igual essa minha figurinha está fazendo aqui, ó, aí eu vou apagar esse restante aqui. Se elas se encontram num ponto P, o que eu posso garantir aqui? Que esse segmento PA, que é essa medidazinha de verde que está marcado aqui,
vai ser igual a essa medida do segmento PB. Isso sempre que aconteceu, duas retas tangentes que se encontram num ponto, o segmento PA que essa reta cria e esse segmento PB são sempre iguais. Por que eles são iguais? Essa aqui eu vou querer mostrar para vocês por quê. Olha lá, aqui ele já está até montado uma figurinha. Aqui está o centro da minha circunferência, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio. Como eu disse para vocês, ó, se eu ligar um raio à minha reta tangente, ele forma um ângulo de 90 graus. E aí, do mesmo jeito que formou 90 graus aqui em cima, formou 90 graus aqui embaixo também. Ó. Por que eu sei, então, que PA é igual a PB? Eu tenho dois triângulos, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Esses dois triângulos, eu garanto para vocês que eles são iguais. Por que eu garanto para vocês que eles são iguais? Eles têm um ângulo em comum, ou um ângulo que é igual, que é 90 graus. Um lado que é igual também, esse lado aqui, por que eles são iguais? Porque são raios. O raio da circunferência são iguais, então os dois têm a mesma medida. E eles têm um lado em comum. Se eles têm um lado em comum, é a mesma medida do lado. Então, se eu tenho um ângulo e dois lados iguais, a gente cai num caso de congruência de triângulos, que é o ângulo lado-lado. Se, então, dois lados iguais e um ângulo igual, esses triângulos eles são iguais. E aí, consequentemente, essa medida verde aqui é igual a essa medida de azul. Então, essa é a primeira relação, é o primeiro caso, na verdade, que a gente chama, que esse segmento é igual a esse segmento de baixo. Só lembrar disso que é sucesso. De boa? Com essa parte aqui, com esse primeiro caso? Sim ou não? De boa. De boa, né? Já o segundo caso, ele recebe o nome de teorema das cordas. E aí, esse segundo caso, eu não vou demonstrar ele para vocês, porque a demonstração é chatinha, e chatinha assim, ela demanda um tempo, e a gente não está com tanto tempo. Então, vou enunciar ela para vocês, e aí, qualquer dúvida, vocês me falam. Aí, o próprio nome dela meio que já é sugestivo, é o teorema das cordas, ou seja, eu estou trabalhando com duas cordas, nesse caso aqui, dentro da minha circunferência. E aí, o que ele me fala? Que os segmentos formados por essas cordas que eu criei, que ele criou aqui dentro da minha circunferência, eles são proporcionais. O que isso quer dizer? Quando eu criei essas duas cordas, a corda AB e a corda AD, ou melhor, CD, elas se cruzaram aqui nesse ponto E. Os segmentos que são proporcionais são exatamente os que estão sendo divididos por esse ponto E aqui, ó. Então, olha lá, segmento AB, ou melhor, AE vezes o segmento EB, é a mesma coisa que o segmento CE vezes ED. E aí a gente cria, então, essa relação, ó. Então, a gente pega os pedacinhos, tá vendo? Esse pedaço vezes esse pedaço, da mesma corda, é igual a esse pedaço vezes esse pedaço aqui. Esse teorema da corda garante que isso aqui sempre vai acontecer. Olha uma forma que ele pode mostrar, ajudar a gente. Suponha que aqui eu queira saber qual que é a medida desse valor aqui, que eu vou chamar de x, sabendo que aqui é 2, aqui é 4 e aqui é 3. Então, eu quero saber qual que é o valor dessa medida aqui, e eu sei todas as outras. Pronto, é só usar o teorema das cordas, ó. Eu sei que 2 vezes x vai ser igual a 3 vezes 4, porque eles são tudo proporcionais, ó. Então, 2 vezes x é igual a 3 vezes 4. Pronto, 2x é igual a 12, meu x vai ser igual, então, a 6. Quer dizer, então, que essa medida aqui, pelo teorema das cordas, mede 6. Fácil esse aqui, né, gente? Ou não? Dá uma complicada aí. De boa. Boa. Fácil, fácil. Aí, só uma coisa que tá até aqui nesse quadrinho verde, ó. Não necessariamente esse ponto E precisa ser o centro, tá? Tanto que até o nome aqui fala, é cordas. Não precisa necessariamente ser o diâmetro. Mas funciona com diâmetro também? Funciona com diâmetro também.
Só que ele já coloca lá como cordas para não pensar que é só com o diâmetro que funciona, tá bom? Terceiro caso é o que a gente chama de teorema das secantes. Se eu tenho duas retas secantes, igual essa aqui, essa PB e essa PD, esse pedacinho dessa reta, e elas se encontram aqui num ponto, tem também uma relação entre os segmentos que ela cria aqui. Só que nesse, eu quero que vocês tomem cuidado com uma coisa. Às vezes, a gente confunde esse teorema da secante com o teorema das cordas no anterior. Por quê? Os segmentos que a gente cria aqui proporcionais deixa eu colocar aqui, PA, ou seja, esse... Também tá travando. Travou um pouco, professor. Professor, a gente ouviu até, toma cuidado com a coisa. Foi só... Baixa o bordo vocês. Eles não querem que vocês tomem cuidado. Gente, pior que aparece aqui para mim, sua internet, alguma coisa assim, com falha de conexão. Aí é na hora que eu travo. Tô travando ainda ou não? Não. Agora não. Beleza, então. Então, o que eu quero que vocês tomem cuidado é isso aqui, A proporção que a gente cria aqui é desse pedacinho de segmento que fica para fora da minha figura, vezes o segmento completo. Então, olha lá, é PA vezes PB. Por que eu falo que às vezes a gente confunde com o de cima? O de cima, a gente pega um pedaço do segmento vezes o pedaço do outro. Olha lá, a gente pega, por exemplo, esse vezes esse aqui. Já no das secantes, não é assim, a gente pega um pedaço e depois pega tudo. A gente repete um pedacinho aqui. E aí esse erro é muito comum. Por isso que eu estou falando para vocês tomarem um certo cuidado com isso. Então, é PA vezes PB e o outro é a mesma coisa. PC vezes PD. Então, é tudo, Tem que ser o pedacinho vezes tudo, depois o pedacinho vezes tudo. Porque senão fica errado. E aí, lembrando disso aqui certinho, a gente tem essa relação. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Vou até colocar coloridinho aqui para quando vocês pegarem o quadro, o PA é o azulzinho e o PC também está lá de azulzinho. Já o PB e o PD são de verde, ou seja, é tudo. Não esqueçam lá que tem que pegar tudo. De boa com esse aqui também? Um pouco mais difícil, professor, eu achei. Vamos fazer de boa. rapidinho? Então, vamos supor... Aqui eu vou falar que mede 4. Esse pedacinho aqui eu vou falar que mede 3. Aqui mede 4 e eu quero descobrir esse aqui, PC. Então, esse aqui realmente ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Eu preciso pegar o pedacinho que está do lado de fora, PA, que é 4, e multiplicar pelo total. É aqui que eu falei que tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem o intuito de pegar o 4 e depois multiplica aqui pelo 3, que é só esse pedacinho aqui. Mas não, eu preciso pegar tudo. Então, eu preciso pegar 3 mais 4, que dá o 7 lá, Vou colocar assim em parênteses para depois vocês saberem de onde saiu o 7. Então, na primeira lá é 4 vezes 7. Essa primeira relação é 4 vezes 7, porque é o pedaço vezes tudo. No outro, a mesma coisa. Eu preciso pegar o pedacinho, que no caso é o que eu quero descobrir o x, vezes tudo. E tudo é 4 mais x. Então, desse lado de cá ficaria 4x mais x quadrado. Então, aqui dá um pouquinho mais de trabalho por causa disso, porque tem que ser tudo. Aí ficaria 4 vezes 7, 28. Vou passar esse 4x e esse x quadrado para cá também. Então, ficaria menos x quadrado, mais 4x, menos aqui, né? Menos 4x, mais 28, igual a 0. Aí pronto, a gente cai numa equaçãozinha de segundo grau. Vocês já estudaram, né, equação de segundo grau? Sim ou não? Já. Já, né? Aqui, gente, eu só não vou terminar
Vou colocar 3 pontinhos, porque nosso intuito não é ficar resolvendo a equação de segundo grau. E eu nem sei se essa equação também vai dar uma equaçãozinha exata, porque eu inventei esses números aqui agora. É só o que eu quero que vocês tenham entendido bem, é essa parte aqui, ó, de que eu tenho que pegar o total. Eu não posso pegar só o pedacinho, tá bom? Mas essa aqui, lembra que se fosse para resolver a equação de segundo grau, é delta igual a b quadrado menos 4ac, aí depois faz o x, que é menos b mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Lembra lá, né, de Bhaskara. Mas, como eu disse, a gente não vai focar tanto aqui, porque eu ainda quero fazer outras coisas com vocês. Nossa, já falta 4 minutos, não acredito. Vamos lá, que eu ainda quero fazer um exercício com vocês. Esse aqui, ó. E aí, o último... Professor, Oi, pode falar. é meio fora do assunto, mas você joga algum jogo? Ixi, jogo. É, Sim, ultimamente eu não tô jogando muito por causa do meu tempo, mas eu jogo. já jogou ou joga o Call of Duty do ano passado, Modern Warfare? Eu joguei, mas eu não terminei. Queria ter terminado. Alguém já te falou? Alguém já te falou que você parece muito Capitão Price? Ontem. Cara, é só tu colocar o trenzinho na cabeça, a touquinha e usar um olho azul. E olha, É o olho igualzinho. azul. Ontem foi você que me mandou. Professor, Eu vi que alguém mandou no chat a fotinha dele mesmo. Acho que foi dele mesmo. Aí eu até Foi. falei, nossa, parece mesmo, mas nunca ninguém tinha falado. Cara, igualzinho. Quem tinha me chamado aqui agora? foi eu, professor. Você parece que é aquele apresentador da Globo. Qual? Aquele, Matheus alguma coisa. O do Big... Ele é igualzinho você. Não, é o Big Brother Thiago. Ah, Não. agora... Ele saiu Aquele da apresentador Globo, de Gabriel. jornalista, Ele já tá na saiu. Globo. Eu sei saiu, que ele saiu, mas ele apresentava na Globo. Ah, é o Não Matheus sei quem. Ribeiro. O Do jornalista. Já me falaram que eu... É jornalista, né? Apresentador não. Mas agora minha barba tá mais cheia, ele deixa a dele mais baixa. Pelo menos na época que o povo mandou a foto e falou que eu parecia, a barba dele era mais baixinha. Mas já falaram mesmo que eu pareço com ele. Ó, gente, vamos lá, pra gente finalizar aqui então. O quarto caso é um teorema, ele chama teorema tangente secante. Aí já é bem intuitivo, porque eu tenho uma reta secante, encosta lá em 2 pontos, e uma tangente, que encosta só em 1 ponto. Aí a relação é bem parecida com a que a gente acabou de ver. Olha lá, na reta secante, eu pego um pedaço dela, deixa eu colocar um pouquinho mais grosso aqui. Eu pego um pedaço dela, que é o PC, e multiplico pelo total. Ainda continua naquela relação de um pedacinho e o total. Já na tangente, acaba que eu tenho que pegar ela 2 vezes, porque não tem um pedaço lá. Aí por isso que fica PA aqui ao quadrado, porque eu pego PA vezes o próprio PA. Então, a relação ficaria PA ao quadrado, que é a da tangente, que é igual a PC vezes PD, um pedaço vezes tudo. Certo? Sim. Como está faltando 1 minuto, então eu vou deixar esse exercício aqui para a gente responder na próxima aula. A gente começa a próxima aula respondendo esse aqui. Só que eu queria que vocês fizessem uma atividadezinha para mim para casa. Ó. São só, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 exercícios. Esses exercícios estão na página... Travou um pouco aí, professor. Na hora da tarefa trava, né? Aí voltou. Ixi, pior que travou mesmo. Calma aí. 30 a 32. Eu mando lá no grupo também. O que eu quero que vocês façam, tá? Vou ver. Brincadeira. Mas é só mandar. esses que tá aqui, tá? É só o 46, 48, 49 e 50. Não preciso fazer os outros. Os outros a gente vai fazer juntos, tá? Mas eu mando lá no grupo. Vou mandar lá no grupo de vocês. Tudo certinho, tá? Tá faltando menos de 1 minuto. Eu acho que vai encerrar agora.